Olá a todos, meu nome é Tércio de Campos, sou professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, formado na 26ª turma, e eu fico muito feliz com a possibilidade de a gente fazer esse curso para vocês, o curso optativo de urgências e emergências. É um assunto que a gente tem se dedicado bastante. Eu trabalho no pronto-socorro da Santa Casa como cirurgião desde que eu terminei a minha residência, que eu fiz na Santa Casa também, e me dedico muito à urgência e emergência, muito ao trauma. Hoje eu sou também presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, que é a SBAIT, e juntamente com todos os professores que estão envolvidos nesse projeto, vamos falar sobre urgências e emergências, e eu vou começando a falar sobre trauma. Trauma é o assunto que a gente acaba se interessando mais, e eu espero que vocês gostem desse projeto. A ideia desse curso é que seja um curso de introdução a urgências e emergências. Não é um curso que vai, por si só, conseguir dar todo o conhecimento necessário para vocês. Mas considerando o momento da graduação que vocês se encontram e o que vocês precisam ter de ideia já e saber sobre urgências e emergências, eu acredito que ele vá na medida certa e também que desperte o interesse de alguns de vocês a ficar mais próximos de urgência e emergência. A gente tem um pronto-socorro na Santa Casa espetacular, onde assim, todos os protocolos são muito bem direcionados e a gente está sempre procurando alunos com vontade de se desenvolver, vontade de fazer projetos, fazer trabalhos, e talvez esse seja um dos grandes estímulos que a gente tem, falando sobre algo que todos vocês vão ter contato, que são urgências e emergências. Eu vou começar a aula compartilhando a minha tela com vocês. Vamos falar inicialmente sobre o atendimento ao doente politraumatizado. É algo que a gente tem que estar preparado para isso, porque esse paciente vai chegar no nosso plantão. Imaginem essa cena. Chegando um paciente politraumatizado no nosso plantão dessa maneira. Por onde começar? Você sabe o que fazer? Você sabe qual é a primeira prioridade desse doente? Você sabe quais as necessidades que ele tem? Então a gente tem que imaginar isso. Como que serei eu atendendo um paciente como este? Paciente, por exemplo, vítima de um acidente caminhão versus um poste, chegou numa situação como essa. Por onde começa? Essa equipe pré-hospitalar que trouxe esse paciente. Começa no atendimento pré-hospitalar, obviamente. Então, o pré-hospitalar se desloca para o local do trauma, prepara todos os materiais necessários para fazer a abordagem inicial e traz esse paciente da sala de emergência. Aqui que nós entramos. A nossa aula, nosso projeto é dentro do hospital, sabendo receber esse paciente, sabendo quais as prioridades dele. Por onde começar é algo importante, porque muitas dúvidas podem nos trazer um paciente como esse. Um paciente que chega, por exemplo, gritando de dor na perna, minha perna está doendo, está doendo. Essa é a prioridade dele? Onde ele está reclamando da dor? Ou existe uma sequência que a gente vai utilizar? Então, assim, o trauma é um problema muito grave. É a principal causa de morte nas primeiras 4 décadas de vida. O trauma mata jovens que teriam a vida inteira pela frente e acabam tendo isso amputado. Então é algo super importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente dissemine essas informações. Vocês, como alunos de medicina, têm que disseminar a informação de que o trauma é uma causa importante de morte e é uma causa prevenível, na grande maioria das vezes. Então você vai lá e pega um carro e não respeita as leis de trânsito ou bebe antes de pegar o carro e aí de repente você está com o carro num poste e morre. Se você não tivesse pego o carro, se você tivesse bebido, você continuaria a sua vida. E isso é muito relevante. São os colegas de vocês, é essa idade que a gente fica preocupado. Então a prevenção é algo super importante relacionado ao trauma.
não é o foco principal desse curso. Mas quando a gente fala de trauma, a gente tem que sempre ter ideia disso. Porque 5 milhões de mortes por trauma no mundo por ano. Os acidentes de carro, mais de 1 milhão de mortes. É uma coisa impressionante. E a gente tem que saber que a prevenção é algo que funciona bastante. Durante a pandemia, por exemplo, nós temos números que mostram a diminuição de trauma. As pessoas ficavam em casa, então não tinha trauma. Não tinha afogamento, por exemplo. É óbvio, né? Mas aconteceu. Ou seja, se você consegue prevenir de alguma maneira, essa não é uma boa maneira de prevenir, através de uma pandemia, obviamente, mas dá para a gente ter ideia que se as pessoas estiveram menos expostas a um trauma, elas vão ter menos problemas. Esse curso não é do ATLS, né? O ATLS tem direitos, tem cursos relacionados ao ATLS, mas a gente tem que citar o ATLS, porque o ATLS foi um marco na padronização do atendimento ao doente traumatizado. Em 1976, esse ortopedista sofreu um acidente de avião no Nebraska com a família. A esposa dele faleceu, 3 filhos tiveram traumas muito graves e foi atendido no hospital rural, com cuidados inadequados. Então ele viu como que foi o atendimento, ele ficou impressionado com a falta de sequência, a falta de prioridades, o que fazer primeiro, da equipe que atendeu no hospital pequeno. Então, a partir daí, se incomodou bastante, é um membro do American College of Surgeons, e a partir daí começaram as conversas de como a gente poderia atender melhor um doente traumatizado. Então, daí surgiu o curso ATLS, sobre conceitos e princípios da avaliação inicial do doente traumatizado, a padronização do atendimento e as medidas iniciais. Então, o grande objetivo do curso é esse, não é ensinar detalhes do atendimento, mas tentar padronizar prioridades, o que se faz primeiro, padronizar como que é a abordagem inicial, com conceitos e princípios de um doente traumatizado, o que esse doente precisa. Então, esse é o objetivo do ATLS. Então, como eu falei, esse curso que a gente está dando para vocês não é um curso ATLS, é um curso que planta uma semente, que vai falar de urgências clínicas, urgências cirúrgicas e, dentro disso, mostrar para vocês aspectos de padronização de atendimento. Olha o que acontece aqui, esse gráfico mostra muito bem. Existem 3 curvas de morte no paciente traumatizado. A primeira curva são as mortes imediatas. Então, o paciente que tem um acidente de avião, né? Então, são traumas muito graves, que as pessoas não conseguem sobreviver. Trauma de crânio grave, trauma de coluna, trauma de aorta. E isso, a única maneira que você teria para impedir essas mortes seria a prevenção. Agora, existe um grupo de mortes que vocês veem no gráfico em azul, que acontece entre 1 e 2 até 3 horas, que são as mortes precoces. E aí sim, nós podemos ter impacto na redução delas. Se nós atendermos adequadamente esse paciente, se nós tratarmos adequadamente, nós temos condições de reduzir essa curva. Eliminar totalmente é difícil, mas a redução é possível. E se nós melhoramos essa curva azul, aquela curva direita de mortes tardias, ela também diminui. Porque as mortes tardias, muitas vezes, estão relacionadas às mortes precoces. Então, nós temos como agir nisso. Então, muito do que a gente fala de conceito de atendimento ao traumatizado passa por isso. Passa por a gente conseguir atender melhor esse paciente quando chega na sala de emergência e redução de mortes, tanto precoces quanto tardias. Esse conceito vale para a TLS e vale para as urgências clínicas, que vocês vão ver também. Tem aspectos bem relevantes que vocês vão ver nas urgências clínicas, relacionados à parte de dor torácica, de acidente vascular, e isso acaba tendo um impacto da maneira que você atende esse paciente. Então, o conceito da TLS tenta deixar algo bem simples de a gente conseguir lidar, que é o ABCDE. Então, fica fácil de você colocar na cabeça essas letras e padronizar como você atende esse paciente. Então, o grande ponto é, você faz o ABCDE, avalia, resolve. Avalia e resolve. Essa sequência foi colocada, você trata primeiro o que mata primeiro.
né? Então tem vias aéreas, a parte respiratória, a cardiocirculatória, a parte neurológica, e a partir daí você expõe o doente para ver as outras lesões que ele possa ter. O diagnóstico definitivo, nesse momento, não é importante. É importante você detectar uma alteração e promover o tratamento dessa alteração. E o tempo é fundamental. Se tem uma alteração que você está vendo num doente grave na sala de emergência, você tem que resolver, né? E não dá para você conseguir empurrar para frente, pedir uma série de exames num doente que está instável, que está em choque, que a gente vai falar depois para vocês sobre isso. E a ideia é também de não causar lesões adicionais nesse paciente. Então, essa figura eu gosto muito dela, que mostra que você tem que estar preparado. Você tem que saber que esse paciente vai chegar no hospital. Então, você já tem que antecipar o que esse paciente pode precisar. Por isso que esse curso é interessante. Nesse momento do curso de medicina de vocês, ter esse contato com urgência e emergência pode deixar vocês melhores para o que vem pela frente e também para vocês ficarem mais próximos também do pronto-socorro e terem um contato o quanto antes com esses pacientes. Nunca esqueçam da proteção. Gorro, óculos, máscara, luvas, avental. Tem uma aula de paramentação para vocês aqui nesse curso, que também é bem importante. Ainda mais quando a gente tem uma pandemia. Tem um caso de uma colega no Rio de Janeiro que atendeu um paciente, desculpa, atendeu um paciente, moto versus poste. Chegou no pronto-socorro, instável, situação bastante grave, eles detectaram que precisava entubar o doente, aí falaram, não, é trauma. Ah, tudo bem, então vamos fazer a proteção habitual, só com uma luva e tudo bem. Aí alguém da equipe falou, não, tem pacientes Covid, é melhor estarmos preparados. Então, todo mundo se paramentou adequadamente, entubaram o paciente, e aí ele estabilizou. Fizeram as medidas iniciais, estabilizou, aí ele foi para a tomografia. Fez tomografia de corpo inteiro, e no tórax viram imagens de vidro fosco em mais de 50% dos pulmões, indicando paciente com Covid-19. Então, se eles não tivessem feito a proteção, eles estariam contaminados. E uma semana depois, eles estariam fora do circuito. Não poderiam atender mais. Então, ao invés de você ter um paciente, você teria vários pacientes, devido à falta de proteção. Então, é fundamental que todos vocês estejam protegidos para atender o paciente. Primeiro protege e depois atende. Você não pode ter a segunda vítima. Uma já é demais. Os princípios do atendimento, então, são baseados no A, B, C, D e E. São prioridades que ameaçam a vida. E é importante você detectar e tratar. Detectar e tratar. O diagnóstico definitivo não é o mais importante, mas a detecção da alteração, sim. E reavaliar depois. Como avaliar rapidamente um doente traumatizado? Identifique-se e pergunte o nome. Pergunte o que aconteceu. Se esse paciente responder o nome, responder o que aconteceu, onde ele está, a gente já tem uma série de informações sobre isso. Se ele responder, a gente sabe que as vias aéreas estão pérvidas. E se ele responder também, ele teve que fazer força para soltar o ar. Então, a princípio, a parte respiratória não deve estar tão comprometida. Para ele conseguir responder adequadamente, ele tem que ter uma perfusão cerebral boa. Então, a gente tem uma ideia que o C, a cardiocirculatória, deve estar ok. E a parte neurológica também, para ele responder, o Glasgow dele é um Glasgow bom. Então, é super importante o paciente responder, já dá uma série de sinais para nós. Então, essa é uma boa estratégia. Como eu falei, o A confirma vias aéreas do doente, o B, se o paciente respondeu, reserva de ar que permite falar, C, perfusão cerebral, e D, o sensório adequado. Aqui são os pontos que a gente faz na avaliação primária. O A, vias aéreas com proteção cervical, B, respiração com oxigenação adequada, C, circulação com controle da hemorragia, D, distúrbio neurológico e E, exposição com controle do ambiente. Então, são os pontos que a gente acaba comentando com vocês, que a gente vai dar ênfase, tanto na parte teórica, quanto na parte prática, em estações, para vocês ficarem com isso mais próximos, não seja um curso só teórico. Vamos utilizar nosso centro de simulação para isso, e isso serão atividades que deixarão vocês em contato direto com todas essas manobras.
Algo importante saber é que as prioridades são sempre as mesmas para todos os doentes. Então, a gente sempre coloca a mesma prioridade. Para a gente não conseguir ter aquela dificuldade de pensar, não, nesse caso é isso, naquele caso é outra coisa. Padronize essas prioridades e fica mais fácil para todos. Nós vamos detalhar isso tudo pela frente nas outras apresentações. Tá? Mas rapidamente eu vou falar para vocês sobre as letrinhas que a gente comentou. O A, vias aéreas. Então é importante na parte do A você manter as vias aéreas pérvias e proteger a coluna cervical. São pontos automáticos que a gente faz, porque a coluna cervical está muito próxima das vias aéreas. Então, se você não sabe o mecanismo de trauma, já alguém segura a coluna, até colocar um colar. Então, veja que eu coloquei aqui, proteger, e não necessariamente só o colar. A proteção é importante. No B, avaliar e assegurar a oxigenação e ventilação adequadas. Aí você vai avaliar com a frequência respiratória, movimentos torácicos, e avaliar a entrada de ar com a saturação de oxigênio. O que você quer saber é se está expandindo ou não. Isso que é a chave, isso que é importante. E a oximetria de pulso é um dado super importante, super fácil ao mesmo tempo de você conseguir. Então, a oximetria de pulso faz diferença para a gente conseguir ter uma ideia de como esse paciente está. C, a circulação, importante avaliar perfusão orgânica, avaliar nível de consciência, cor da pele e temperatura, características do pulso, e com isso a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo. Na parte cardiocirculatória, é importante a gente saber que esse paciente pode ter sangrado, e se ele sangrou, o importante é parar a hemorragia. Esse conceito é importante e eu vou falar para vocês na aula apropriada sobre isso. Onde o controle da hemorragia é muito relevante. Além disso, a gente vai repor volume também e continuar a reavaliação do paciente. No D, distúrbio neurológico, a gente vai fazer uma avaliação neurológica desse paciente, avaliar Glasgow, avaliar a resposta pupilar e avaliar deterioração, porque às vezes ele chega bem e aí acaba piorando. O caso clássico, a gente tem paciente que chega agitado, todo mundo segura ele, aí de repente o paciente vai ficando calmo, todo mundo olha e fala, olha que bom, o paciente acalmou. Acalmou nada. Ele pode estar com hematoma extradural, a gente tem que ficar preocupado, porque quando o paciente é agitado, a gente tem que pensar em hipoxemia ou alteração neurológica complexa. Então a gente tem que ficar atento. O paciente que deteriora, fica muito tranquilo, muito calmo, pode ter alguma coisa que necessita de investigação. Exposição e, ao mesmo tempo, controlar o ambiente. Despir o doente é importante, ao mesmo tempo, prevenir a hipotermia. Ah, mas aqui no Brasil, São Paulo, está muito calor, né? O paciente não precisa de prevenir hipotermia. Precisa, porque se o paciente ele perde sangue a 37 graus, então ele esfria. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então, ao mesmo tempo que a gente avalia, expõe todo o doente, a gente coloca cobertor, lençóis para cobri-lo, e às vezes até algo a mais, dependendo da situação, para prevenir a hipotermia. E eu vou mostrar para vocês depois por que a hipotermia é muito grave. E cuidado também no E com as lesões não vistas. Não é porque o paciente ele caiu que ele não pode ter um tiro no abdômen. A gente já viu algumas vezes isso. O paciente é trazido para o hospital, eu estava caído aqui na rua, traz aqui, se expõe, tem um tiro no abdômen. E aí? Então é uma situação grave, então a gente tem que ficar atento, porque nem sempre é uma coisa só que aconteceu com aquele paciente. Reanimação e tratamento. Então, protegemos e mantemos vias aéreas pérvias, ventilamos e oxigenamos o paciente, parar o sangramento é fundamental, tratar o choque e proteger da hipotermia. Algumas medidas adjuvantes à avaliação primária são importantes, vocês vão ver com detalhes isso nas outras aulas. A oximetria de pulso, sinais vitais, a gasometria arterial, monitorização, sonda vesical e gástrica, além do FAST com a lavagem peritoneal. Esses são pontos bem importantes para a gente conseguir avaliar esses pacientes. Avaliar e tratar. Aí, depois que terminamos a avaliação primária, fazemos uma reavaliação. E aí, vemos se está tudo em ordem, porque o paciente pode mudar. Terminamos isso, vamos para a avaliação secundária.
A avaliação secundária, ela só se dá depois que termina a avaliação primária. E ela vai desde o fio de cabelo até o dedão do pé. A gente começa com uma história completa para entender tudo o que aconteceu com o paciente, o exame físico completo, aqui sim completo, assim como o exame neurológico completo também, exames diagnósticos especiais que o paciente possa precisar e a reavaliação também após isso. A avaliação secundária inicia após a avaliação primária ter sido realizada, o ABCDE reavaliado e a estabilização do doente esteja em curso. Doente instável, às vezes ele não chega na avaliação secundária naquele momento. Ele pode precisar de um tratamento, de uma operação, e aí depois você vai fazer a avaliação secundária. Porque às vezes ele não sai, ele não está estável o suficiente para sair da avaliação primária, que é o ABCDE. O mecanismo de trauma é muito importante. É fundamental para determinar as lesões. Às vezes chega um paciente andando lá para você na sala de emergência, fala: o que aconteceu? Não, eu estava limpando o telhado da minha casa, caiu, uns 5 metros mais ou menos, mas eu estou bem. Mecanismo de trauma grave, você tem que considerar como grave. Ou, às vezes chega um doente chorando na sala de emergência, jogador de futebol, eu tomei um chute na canela, está doendo bastante, gritando, mas o mecanismo de trauma é diferente. Então a gente vai pensar mais em lesões focais. Então é fundamental, a gente tem que entender o que aconteceu com o paciente. E isso não é algo objetivo, é algo subjetivo, mas que é importante, porque isso nos dará um alto índice de suspeita para cada tipo de lesão. Cada mecanismo de trauma tem um tipo de lesão que pode ocorrer. E a gente reavalia e a gente monitoriza. Transferência, quando os recursos necessários excederem recursos disponíveis, a gente pensa em transferência. A gente reconhece o quanto antes reconhecer, melhor para transferir. Não deve atrasar a transferência. Aqui na Santa Casa a gente não tem essa necessidade, porque o hospital já é um centro de trauma e tem todos os recursos disponíveis, então a gente não pensa em transferir os doentes. Mas muitos hospitais primários e alguns secundários, a gente tem que pensar nisso, porque os recursos superam o que o hospital tem. Em resumo, como que a gente faz e padroniza o atendimento baseado no curso da TLS? Avaliação primária com medidas adicionais. A avaliação primária é A, B, C, D e E. Faz a reanimação do paciente, reavalia todo esse processo A, B, C, D e E. Estando ok, vai para a avaliação secundária, que é uma avaliação minuciosa de tudo que aconteceu com o paciente e avalia ele desde o começo, desde o fio de cabelo à ponta do dedo do pé. E aí você tem mais medidas adicionais que você pode levar e reavaliação. E isso vai gerar o cuidado definitivo do paciente. Bom, então só parar o compartilhamento. Essa é a aula inicial para vocês se situarem no ponto, no problema do trauma. E a partir daí nós vamos entrar de uma maneira mais minuciosa um pouco, falar para vocês alguns detalhes a mais sobre cada um desse tipo de trauma. Ok? Então, aproveite o curso e vamos conversando durante ele, tanto na parte teórica que a gente está disponibilizando por gravação, quanto na parte prática que a gente vai ter contato real com vocês, presencial. Obrigado, até mais.